Ei, gente, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tamires Fortuna. Atualmente, sou diretora-geral da Funalfa. A gente vai fazer hoje um encontro aqui, o Cultura Conecta, para falar sobre a Lei Aldir Blanc. Essa lei já tem sido muito debatida em reuniões como essa, através desse projeto mesmo, o Cultura Conecta. A gente já fez uma série de 24, talvez 25 reuniões nesse sentido. E hoje a gente traz dois aspectos da lei para dividir com vocês. Quero falar também, já agora no início, que essa reunião é gravada. Isso é uma forma de deixar mais transparente todo esse processo que está sendo construído. A Lei Aldir Blanc tem em sua própria natureza o diálogo com a classe, a escuta à classe artística, a comunidade civil de forma geral, desde o início, quando ela ainda era um projeto de lei, que o processo foi construído assim. E aqui em Juiz de Fora, logicamente, a gente não gostaria de fazer diferente. Por isso que a gente tem realizado essa série de reuniões e deixamos todas gravadas para que outros agentes culturais possam ter acesso às informações aqui discutidas. Então, fica tudo no nosso YouTube e peço para vocês, inclusive, se puderem, para transmitir essa informação para os colegas de trabalho, para outros agentes culturais com quem vocês tenham contato. A partir de amanhã, provavelmente, essa reunião já estará lá disponível. Hoje eu trouxe para vocês dois formulários de critérios que a gente aborda. A gente tem uma série de editais, é um edital só, mas com uma série de braços, né? Então, a gente vai ter o edital de linguagens artísticas, que é para indivíduos, o edital de linguagens artísticas para coletivos, o edital de cultura popular e urbana, que é para coletivos também, o edital de técnicos e o edital de micro e pequenas empresas culturais. Tem também o de espaços de arte, de ensino e fruição das artes e da cultura. Quase todos esses editais a gente já debateu aqui. Ficaram faltando só dois, que são os que eu trago hoje para vocês, que é justamente o de técnicos e o de micro e pequenas empresas culturais, que é o único que é um pouco mais diferente dos demais, porque ele é feito por meio de CNPJ, né? No caso dele, a gente precisa ser um pouco mais criterioso com a documentação solicitada, então ele traz alguns pontos um pouco diferentes daqueles que a gente já tem abordado aqui. Queria dizer para vocês ficarem à vontade, a hora que vocês quiserem me interromper com perguntas, com sugestões, com críticas, a gente está à disposição, tá, gente? Não precisa aguardar o término para que isso seja feito, não. Vou começar agora a apresentação, mas antes eu queria saber de vocês qual que vocês preferem ver primeiro. Se é o de técnicos ou de micro e pequenas empresas. Por onde vocês preferem que eu comece? Eu vejo que tem pessoas aqui das duas áreas, mas não consigo contabilizar a maioria de qual área que é. Vocês têm alguma preferência quanto a isso? Vamos para os técnicos. Começar pelo de técnicos, Sil? Pode ser? Todo mundo de acordo, gente? De acordo? Vamos começar então. Vou compartilhar minha tela para vocês e aí a gente vai passando os pontos. Esse, então, como vocês estão vendo minha tela, gente? Então? Eu estou vendo. Então show. Obrigada. Então, esse que eu vou começar agora, como eu disse para vocês, ele é bem semelhante aos demais, né? Na semana passada a gente fez um Cultura Conecta que a gente apresentou o edital de linguagens artísticas individual. Então, esse é bem semelhante, ele traz, claro, alguns pontos específicos, né, que são da área mesmo, mas ele traz também muita semelhança com o individual de
de linguagens artísticas. Só que nesse caso o edital ele é voltado para os técnicos, então são todas aquelas pessoas que trabalham mais mesmo com a parte técnica da cultura. Então os técnicos de luz, de som, cenografia, o pessoal que trabalha com... É alguma pergunta? Vou mutar aqui para não dificultar a nossa comunicação. Então, todas aquelas pessoas que trabalham com a parte mais técnica da cultura mesmo, além dos técnicos de luz e som, como eu já falei, também consultores da área cultural, o pessoal da produção, quem está acostumado a ficar mais no backstage do que na linha de frente da cultura propriamente dita. Então, as primeiras 3 perguntas, elas são bem diretas, perguntas de sim e não. A ideia aqui não é tirar ponto, né? Totalmente, assim, não é zerar a pontuação de ninguém, mas criar uma diferença, assim, de pontuação. Então, primeiro, você foi impactada ou impactado profissionalmente pela pandemia. Aqui a gente visa ver não apenas aspectos financeiros, tá? Mas o impacto gerado mesmo. Então, são 2 respostas, sim ou não, com essa ideia de que nenhuma delas vai zerar, mas apenas criar uma pontuação maior para uma ou para outra. Você possui emprego formal ativo, aqui é o mesmo caso. Então, nesse momento, você tá trabalhando, seja na área da cultura ou não, tá, gente? Não precisa ser na área da cultura, não. Pode ser em outras áreas de profissão também. Você reside em área de vulnerabilidade social. Aqui também são 2 respostas de sim ou não. Isso, 2 possibilidades de resposta, né? Sim ou não. E é bem direta mesmo. Aqui a gente visa identificar como que isso está sendo, como que a questão da vulnerabilidade ela vem como uma forma também de gerar uma pontuação um pouco maior, justamente por entender que historicamente as pessoas... Eu vou pedir para vocês, por favor, só para facilitar a nossa comunicação aqui hoje, se não for o momento de fazer alguma pergunta, né, ou algum comentário, para isso, claro, vocês fiquem à vontade, mas se não for isso, para que mantenham os microfones desligados, para não dificultar aqui o entendimento das informações que estão sendo passadas, tá? Obrigada pela compreensão. Tamires, é Giovana. Tamires, Giovana, você quer me passar o host? Você quer me passar o host? Desculpa, pode passar. Foi. Aí agora essa questão, né, da vulnerabilidade social, que a gente visa identificar justamente aquelas pessoas que estão em locais que já têm ali uma dificuldade de ter acesso a produtos, a instrumentos, a equipamentos culturais, né? Então aqui a gente busca olhar para esse lado também. Agora isso aqui tá errado, né? Ah, não, sim. Aqui, na realidade, a pergunta vem um pouquinho errada, né? Deturpada, mas na realidade é saber em qual dessas opções aqui a pessoa atua, né? A pessoa se insere. Então, se ela se insere no público de beneficiários de programas de transferências de renda, egressos do sistema prisional ou socioeducativo, idosos, mulheres, negras e ou negros, pessoas com deficiência, pessoas refugiadas, pessoas das zonas rurais, povos ou comunidades tradicionais, então ciganos, quilombolas, indígenas e ribeirinhos, travestis ou pessoas transexuais e, claro, nenhuma das opções anteriores. O que a gente busca ver aqui? Assim como na pergunta anterior, né, que eu trouxe um pouco da questão da exclusão histórica, né, estatística, aqui a gente busca ver isso também. Então, a ideia é que seja possível marcar mais de uma opção aqui,
ou então manter nessa última aqui, que é nenhuma das opções anteriores, caso a pessoa não se insira em nenhuma dessas que estão aí elencadas já. Aí a gente pula para a próxima, qual a média mensal de eventos que você costumava realizar? A gente entende que essa parte dos técnicos, ela é bem informal mesmo, né? Então é bastante difícil mensurar ou ter uma comprovação de quantos eventos eram realizados por mês, né? Até por ano mesmo. Então aqui a gente pede uma média mensal do que esse técnico costumava realizar antes da pandemia. Então, se ele tinha uma média ali de 11 a 15, ele vai se colocar aqui. E aí a gente vai criar uma pontuação também diferente, gradativa, para essas opções. Entendendo que quanto mais evento a pessoa costumava realizar, mais perda ela teve nesse momento. Aqui embaixo a gente já vem para uma pergunta mais relacionada à renda mesmo. Então, a gente tenta ver quanto que essa pessoa, quanto que esse indivíduo recebia antes da pandemia, né, com os trabalhos relacionados à arte ou à cultura. E aí a gente traz essas opções. Ele não possuía renda, possuía uma renda de até meio salário mínimo, de até 1 salário mínimo, até 2, até 3 ou acima de 3 salários mínimos. Aqui também, assim como na questão anterior, o objetivo é criar uma pontuação gradual entre esses, também entendendo que quanto mais a pessoa recebia, quanto mais a renda dessa pessoa dependia do trabalho cultural, mais ela teve perda nesse momento. A próxima, a arte gera retorno financeiro para você. Uma ideia é até trocar essa um pouquinho de ordem com a outra, né? Aqui a gente traz 3 respostas possíveis. O não, que aí obviamente não vai pontuar, né? E as outras 2 que são sim, e a arte é minha única fonte de renda, ou seja, aquela pessoa ele se sustenta única e exclusivamente do trabalho que ela desenvolve nas áreas da arte e da cultura. E sim, a arte é a fonte de renda complementar da renda mensal dessa pessoa. Aqui a gente volta com uma resposta que é bem parecida com a lá de cima, só que lá em cima a gente perguntou quanto que costumava ganhar. E aqui embaixo a gente está perguntando como está a fonte de renda no momento atual. Então, às vezes a pessoa tinha, nessa aqui de cima, uma renda até 3 salários mínimos, né, provenientes do trabalho dela relacionado à arte ou à cultura. E aqui embaixo ela vai mostrar para a gente que agora não possui renda ou que agora ela recebe até meio salário mínimo. É justamente para a gente ver e para a gente conseguir mensurar um pouco da perda desse agente cultural. Diante desse momento da pandemia, né, e da interrupção das atividades artísticas e culturais em decorrência da pandemia. Depois, a gente vem com 3 perguntas abertas. Essas perguntas, a ideia é que elas não pontuem, mas que elas sejam utilizadas como forma de desempate, como forma de compreender um pouco da história daquele agente cultural, no caso aqui do técnico, né? Então, a primeira delas, de que forma o trabalho desempenhado por você foi impactado pela pandemia? Bem direta também, a gente quer saber como que foi esse processo, né? De que forma foi impactado, como que foi interrompido, se ele conseguiu, de alguma forma, continuar atuando na área cultural, ainda que de forma menos intensa ou com um número menor de ações, mas se ele conseguiu continuar, né? A 2, faça uma breve descrição das suas atividades culturais ao longo dos anos. Aqui a gente já olha para o histórico mesmo desse técnico, né? Não apenas agora, na pandemia e o impacto gerado em função dela, mas a história dele, do indivíduo, desde quando ele começou a atuar na cultura. E não precisa ser uma resposta extremamente extensa, gente. Basta que nos mostre, que nos aponte as principais ações ali, aonde atuou, como que se deu isso, mas não precisa que seja, né, uma defesa de TCC. E, por último, a terceira pergunta aberta, coloque em tópicos as atividades culturais realizadas por você nos últimos anos. E aí aqui são tópicos bem breves mesmo, que a gente deseja ver. Então, realizava shows, apresentações, oficinas, enfim, listar ali mesmo
quais eram as atividades dentro das áreas de agricultura que eram desenvolvidas por esse técnico. Tamires, Oi, Thaís, oi. ali em cima, quando fala da renda antes da pandemia, isso, Aqui. qual era a renda? Isso. Nós discutimos hoje de manhã e levantamos a hipótese de uma pessoa, sei lá, receber uma pensão, por exemplo, de 4 salários mínimos. E aí, se formos pontuar, ela vai colocar que a renda média dela era acima de 3 salários mínimos, né? E aí, talvez essa seria a pontuação máxima. Como a gente quer ver o impacto, a gente pensou em colocar algo do tipo... Peraí que eu te falo agora. Antes da pandemia, qual era a sua renda média mensal, levando em consideração apenas os valores recebidos através de eventos e trabalhos artísticos? Porque aí sim a gente vai ter a ideia de quanto que ela perdeu, entendeu? Boa. Aí seria a mudança na pergunta. Eu vou até voltar aqui para vocês. Seria a mudança na pergunta mesmo, né? Não Nas respostas. Nas respostas. Ok. Isso. Boa. Depois você me manda para eu mudar Manda. aqui. Gente, é esse o documento que eu tinha para apresentar hoje. Agora, né? Tem mais um, que é o de micro e pequenas empresas. Esse, não sei se eu já disse, mas ele é direcionado para pessoas físicas, né? São técnicos, então ele é direcionado para pessoas físicas. O valor desse recurso para essa ponta do edital específica é de R$3.000, auxílio financeiro, portanto não há desconto de imposto de renda, não há desconto de imposto, né? Não há tributação em cima desse valor. O valor vai inteiro para o proponente. Mas o que eu poderia falar? A gente vai trabalhar com a questão das comprovações autodeclaratórias, então não será necessário nos enviar documentação comprovando nada disso. É só mesmo a resposta ao questionário, no primeiro momento, né, a resposta no questionário, no formulário de inscrição, e no segundo momento, depois que a gente já tiver a resposta dos resultados, quando a gente já tiver o resultado, né, com aprovados, suplentes e toda a lista dos proponentes que se inscreveram, aí sim a gente vai entrar com a parte de pedir a documentação, porque é inevitável, né? Estamos trabalhando ainda com a possibilidade da não exigência de certidões negativas. Já conseguimos um estudo nesse sentido junto ao governo estadual. Eles lançaram na última sexta-feira a regulamentação estadual e trouxeram a não exigência de algumas certidões. Outras são essenciais, porque aparecem até na Constituição, então não seria possível excluir a exigência delas, já que isso geraria uma ação inconstitucional mesmo. Mas as demais que não estão previstas na Constituição Federal, a gente talvez consiga. Agora, o próximo passo é a gente enviar essa regulamentação do Estado como base para que a PGM aqui de Juiz de Fora acate ou não, né? Faça um estudo também em cima disso, acatando ou não essa não exigência. Estamos esperançosos e torcendo para que isso aconteça. Alguma questão, gente, sobre os critérios de técnicos? Eu tenho uma, Tamires. Boa tarde, Gisele, gente. Boa tarde. Tudo bem. Eu não sei se isso já foi respondido nas outras Cultura Conecta, a respeito de... Você está falando de documentação a respeito de comprovação de endereço. Teria alguma exigência nesse quesito de 3 anos, 2 anos? A gente pede a comprovação de residência na cidade, sim. Essa, como eu disse, é uma documentação que vai entrar somente na hora do termo de compromisso, então só para aqueles que forem contemplados, né? E se eu não me engano é de 2 anos. Eu tenho que verificar aqui. Eu vou dar uma olhada e já respondo para vocês, mas se eu não me engano são 2 anos. Tudo bem, então. Obrigada. Nada. Tamires. Ei, Sil, tá boa? Boa tarde para todos e todas. Você já sabe, pelo cadastro, sabe quantos técnicos serão contemplados? Sil, a gente tem aquela tabelinha, né, baseada no cadastro de porcentagem. São 100, a gente previu 100,
lembrando sempre que existe a possibilidade de transição, né, entre auxílios financeiros. Então, se a gente não conseguir contemplar em uma área, a gente pode passar para outra. A única que a gente não pode fazer isso é com o próximo que a gente vai tratar hoje, que é o de micro e pequenas empresas. Mas com os demais, caso não haja a quantidade apontada pelo percentual que a gente retirou lá do Cadastro Municipal de Cultura, a gente pode transitar entre um e outro edital. Tá, então, pelo cadastro, nós temos 100 técnicos. Isso, seriam 100 técnicos contemplados. Quantos serão contemplados pelo edital? 100. Então, todos serão contemplados. Não, são 100 técnicos estão inscritos, sim. Inscritos, a gente só vai ter uma noção a partir do momento que a gente abrir as inscrições e até o encerramento delas, né? Agora, o percentual relativo a técnicos pelo cadastro, que a gente aplicou aqui nas possibilidades da Aldir Blanc, serão 100 contemplados. Então, 100 que vão receber o dinheiro. Oi, gente, desculpa, a internet aqui da Funalfa falhou. Você ouviu, Giovana? Eu ouvi, mas essa pergunta é para a Tamires. Ela quer saber, Tamires, se a gente pode divulgar o nome da pessoa ao invés do número de inscrição, como foi no Na Nuvem. Pode, a gente na realidade optou por não divulgar, porque muitas vezes que a gente divulga as pessoas reclamam, né, pela exposição. Mas não há problema não, para a gente não há problema nenhum divulgar, a gente tem a informação, então não há razão para não divulgar. Agora, assim, vocês concordam que há mais clareza em divulgar o nome, principalmente de uma lei emergencial, o nome ao invés do número? Isso não nos dá mais clareza, saber quem foi contemplado? Sabe por quê? Aí é uma questão de opinião mesmo, né? Porque resta saber se é necessário que vejam todos, né? Ou se cabe à pessoa verificar ali o dela. E aí ela consegue verificar tanto pelo nome quanto pelo número. Mas é isso, a gente, para a Funalfa, não faz diferença nenhuma. A gente pode divulgar tanto de uma forma como de outra. A minha sugestão, diante da fala da Sil, talvez como é possível ter acesso a esse documento, né? A essa lista do nome das pessoas. Quem precisar ter esse acesso, procurar a Funalfa, justamente para não expor as pessoas ao edital. Por que esse questionamento? Deixa eu até dividir isso com todo mundo. Por que esse questionamento? O Na Nuvem, ele vem com 60% de cotas raciais. E eu não consegui identificar na nuvem quem foi beneficiado com cotas raciais ou não. Então, se tivesse o nome com clareza, eu não sei explicar mesmo como é que tudo aquilo está sendo divulgado. Porque ali era uma quantidade de números. E a gente vem com um edital diferenciado, que é 60% de cotas raciais. As pessoas que se beneficiaram com cotas raciais tinham que ter uma clareza, ali no mínimo uma clareza. Quem foram os beneficiados com as cotas raciais? Então, por isso que eu levanto esse questionamento com relação também à Lei Aldir Blanc. Pegou isso aqui. Oi, gente, com licença, estão me ouvindo? Eu sou o Igor aqui, eu sou crioulo, sou da Macumba. Estou participando da reunião aqui mais uma vez. Eu queria levantar um ponto sobre essa questão dos nomes ou do número. Eu realmente não vejo necessidade em divulgar o nome dos contemplados por conta de dois motivos. Primeiramente, esse motivo
Acho que a Miri caiu. Caí, gente, desculpa, eu tô até tentando mudar para a conexão do meu celular. Pessoal, a Tamires está... Oi, gente. Tive um problema aqui com a internet, mas agora eu conectei no meu celular, eu acho que vai dar tudo certo. Desculpa, eu perdi na fala no início da fala do Igor. Vou repetir, Tamires. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também. O que eu falei é que eu não vejo uma necessidade clara mesmo de se divulgar o nome dos participantes, dos contemplados, por conta de dois motivos. O primeiro motivo por conta mesmo da privacidade, né, da pessoa ter o direito de se reservar, de talvez não foi aprovada, tá lá com o ponto baixo, etc. E o segundo motivo é que, de qualquer forma, esses nomes vão vir à tona, né? Os projetos vão sair, vão ser públicos, as pessoas vão conseguir consultar quem foi que fez, o que não fez e etc. Então, acho que por conta desses dois motivos, eu não vejo muita necessidade de divulgar o nome, sabe? Até porque o que me interessa é se eu passei ou se eu não passei o meu projeto. Então, eu sabendo o meu número, eu acho muito mais fácil da gente disso acontecer, né? De você se identificar ali e tal, do que às vezes, nossa, essa pessoa passou aqui, mas quem que é? Deixa eu ver. Nossa, mas talvez, será que essa pessoa tem um projeto melhor que o meu, não sei o quê? Tipo, sabe, essas coisas que geram, né, uma competitividade, querendo ou não, né? Eu acho que com o número reserva as pessoas dessa competitividade que, por fim, eu não vejo muito sentido, sendo que já tem aprovação lá, né? Exatamente nesse sentido que a gente pensou mesmo, Igor, de reservar as pessoas que foram contempladas. Mas como eu disse, se for uma reivindicação da classe de forma ampla, a gente não tem problema nenhum em divulgar os nomes, não. É só porque era um costume mesmo a gente receber esse tipo de pedido aqui na Funalfa, de que não fossem divulgados os nomes, mas não nos opomos a isso, até porque, como você mesmo disse, isso vem à tona, né? Todos os contratos que a gente firma, todos os termos de compromisso, que é o caso do Na Nuvem, né? Eles são publicados no ato do governo, então eles estão no portal da transparência. Então, assim, não é como se a gente estivesse querendo esconder o nome dessas pessoas, de forma alguma. É só mesmo tentando respeitar a privacidade. Exatamente, eu vi até um comentário lá na página, assim, meio, nossa, por que não divulga, como se fosse, assim, fazendo a parada escondido, né? Tipo, sendo que não, é o seu número, você tem contato com o seu número, se você tem contato com alguém que também está fazendo, você tem contato no número dela, você pode olhar lá o número dela. Acho que fica muito mais impessoal e mais fácil de lidar com a situação, assim. Só esse ponto que eu queria levantar. Beleza, obrigada, Igor. De nada. Gente, podemos partir para o outro documento de micro e pequenas empresas? Ressaltar que estamos aqui hoje com a equipe do Departamento Financeiro para não me deixar falar bobagem, porque esse assunto já é mais delicado. Não é um assunto que eu domino. Vou abrir para vocês, então. Acho que a Giovana, acho que você vai precisar de... Não, já foi. Tamires, Oi? Antes de você iniciar aí, quiser me passar o host, porque a internet aí tá meio Tá horrível, cambaleante. vou te passar. Beleza. Agora eu coloquei no meu celular, talvez ela fique mais constante, mas está bem oscilante mesmo. Mas foi o host para você. Aí você só libera aí para eu compartilhar a tela, por favor. Foi? Foi. Então, esse é o documento de micro e pequenas empresas culturais. Lembrando que aqui, nesse caso, a gente já vai ter que ser mais criterioso na parte de documentação, né? Como eu disse no meio da reunião, mas vou repetir para quem ainda não estava presente. A gente precisa pedir coisas mais técnicas, né? Mais comprovadas do que nos outros editais.
justamente por entender que as micro e pequenas empresas já têm um tamanho maior, já têm uma condição melhor de ter isso tudo documentado do que a pessoa física em si, do que o coletivo, que se organiza de forma muito mais informal, né? Então, inicialmente, a mesma pergunta que a gente traz em todos os nossos editais, justamente por entender que ela é primordial. A empresa foi impactada pela pandemia, sim ou não? A segunda, a empresa promove atividades em áreas de vulnerabilidade social. Essa é uma questão que vocês podem reparar que também está vindo em todos os nossos editais, como forma de reparação mesmo. Em sua diretoria, a empresa conta com... Aí a gente traz uma série de opções que também já são do conhecimento de vocês por conta de outros formulários. Então, vamos lá. Beneficiários de programas de transferência de renda, egressos do sistema prisional e ou socioeducativo, idosos, mulheres, negras e ou negros, pessoas com deficiência, pessoas refugiadas, pessoas das zonas rurais, povos ou comunidades tradicionais, então ciganos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, etc., travestis ou pessoas transexuais. A próxima pergunta, a empresa possui documentação... Aqui, gente, nessa anterior, assim como eu já ressaltei algumas vezes também, a ideia não é criar uma diferença de pontuação entre um ou outro. Todos vão pontuar igualmente e aí o que vai variar na pontuação é que aqueles que têm ali na sua diretoria pessoas de mais de um, que se inserem em mais de um grupo desses aí, vão pontuar mais do que as que não possuem diversos grupos ali na diretoria. A próxima pergunta, a empresa possui documentação histórica capaz de comprovar a memória das ações culturais que expressem a preservação da cultura? Se sim, quais? Aí a gente traz 5 opções possíveis, essa lista pode ser ampliada ainda. E essa aqui que é nenhuma das opções, que é para o caso da empresa não ter como nos apontar isso. Então, as opções possíveis de demonstrar essa documentação histórica e comprovar a memória nessas ações culturais seriam cartas de recomendação de entidades culturais, clipe, isso aqui é a famosa carta de anuência, tá, gente? Que já é de costume de alguns artistas, principalmente aqueles que pleiteavam a Lembrilo Mendes. Clipping a gente diz muito sobre matérias em jornais, vale também número de seguidores, né? Um print ali do número de seguidores que a sua ação, que a sua empresa tem nas redes sociais, bem como ali atividades apontadas para a área cultural e artística também, fotos de atividades desenvolvidas nessa área, relatórios e vídeos. Vale ressaltar aqui nessa questão, gente, que ações culturais que expressem a preservação da cultura. Tem que melhorar um pouquinho esse português, mas é bom lembrar isso. Então, não é mandar fotos de qualquer ação realizada pela micro e pequena empresa, mas aquelas ações desenvolvidas em prol da manutenção da cultura e da arte aqui na nossa cidade. A próxima, quais são os públicos priorizados nas ações desenvolvidas pela empresa? Aqui a gente traz também aquela listagem que vocês já estão acostumados dos outros formulários. Então, adolescentes e jovens, crianças, mulheres travestis e pessoas transexuais, pessoas com deficiência, população da zona rural, população geral, população negra, pretos e pardos e ou indígena, idosos 2 vezes, idosos tá só aqui, tá certo, idosos, povos e comunidades tradicionais, ciganos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e etc. Aqui, assim como naquela questão lá de cima, a gente traz a opção de somar ponto entre esses, mas nenhum grupo é mais pontuado do que o outro, tá? Então, se a nossa régua for 1 ponto, vai ser 1 ponto por grupo, podendo acumular mais ponto, logicamente, aquele que abrange mais grupos no desenvolvimento de suas ações. A próxima pergunta, a empresa promove o intercâmbio de saberes e fazeres populares ou tradicionais em prol do desenvolvimento do pensamento cultural e ou artístico? Se sim, quais? Essa aqui também a gente traz a opção nenhum dos anteriores e trazemos 5 possibilidades: cursos de capacitação, feiras de negócios, incentivo à pesquisa para o campo cultural, participação em eventos e seminários.
Lembrando também, gente, que aqui a gente está falando de que esse intercâmbio seja feito nas áreas da arte e da cultura. Então, não vale qualquer curso de capacitação, tem que ser um curso de capacitação para a área cultural, para o setor cultural, assim como as feiras de negócio, as pesquisas, as participações em eventos que discutem a cultura, que tratem dela como o foco ali na discussão, e os seminários a mesma coisa. Por fim, mas não menos importante, em qual ou quais destes espaços a empresa costumava realizar suas atividades? Lógico que no pré-pandemia, né? Espaços comunitários, espaços privados, espaço próprio, espaços públicos, praças e ou parques, ruas, salões de festa, teatros, museus e ou galerias, e nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores a gente coloca por quê? Porque a gente sabe que tem muitas empresas aqui de Juiz de Fora que não realizam aqui a sua ação, né? Então a gente traz aqui também a opção da nenhuma das anteriores. Diferente dos outros editais, no caso das micro e pequenas empresas, a gente não traz perguntas abertas nem critérios de desempate. O que a gente traz aqui é a documentação, porque nesse caso, sim, para a pessoa receber como CNPJ, como uma micro e pequena empresa cultural, é preciso que ela nos apresente alguns documentos. Então, vamos lá. 1.1, cópia do cartão CNPJ, e aí isso que está aqui entre aspas, é muito bom frisar, talvez no edital a gente até coloque em negrito, com atividade fim relacionada a pelo menos um dos quinais listados no anexo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas a Lei Rouanet, ela tem um documento semelhante a esse, que lista uma série de quinais que podem ser compreendidos para as empresas culturais que pleiteiam ali o recurso por meio da Lei Aldir Blanc, da Lei Rouanet. Então, a nossa ideia é criar um anexo parecido com isso. Lógico que pegando apenas para aqueles de micro e pequenas empresas, mas que tenham, de alguma forma, a base cultural, né? A atividade fim relacionada à cultura. 1.2, cópia do contrato... Desculpa, gente. Cópia do contrato social devidamente registrado ou do ato constitutivo daquela micro e pequena empresa cultural. 1.3, cópia da última alteração do contrato social devidamente registrada, se houver, não é sempre que a empresa possui isso. 1.4, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela junta comercial ou equivalente da sede da pequena empresa para fins de comprovação de enquadramento. 1.5, cópia do RG, CPF, comprovante de residência do representante legal. Aqui é bom frisar, tá, gente? Ao contrário dos outros editais, que vão poder ter o representante, né, como é o caso dos coletivos, dos espaços de fruição de ensino, os representantes vão ser indicados por meio de anuência. Nesse caso específico das micro e pequenas empresas, tem que ser o representante legal daquela empresa. Então, é aquele representante que aparece lá no cartão de CNPJ. A gente precisa dos documentos dessa pessoa. E, por fim, comprovante de dados bancários. Lembrando que essa conta que vai receber o recurso, a transferência advinda da Lei Aldir Blanc, tem que ser obrigatoriamente no CNPJ da micro e pequena empresa. Então, não vale representante legal, não vale outro CNPJ, a conta tem que ser no CNPJ da micro e pequena empresa, do contrário, a gente não pode fazer a transferência, tá, gente? É esse o documento de micro e pequenas empresas. Vou voltar aí para vocês de novo, para ouvir um pouquinho agora. Tem uma pergunta da Tatá aqui no chat, vou ler para vocês. Ali na parte onde pergunta se tem clipping ou outros tipos de comprovações, seria só a pergunta, vai ter jeito da pessoa anexar ou vai ser solicitado em outro momento? A gente vai solicitar isso no momento da apresentação da documentação, Tatá. Na hora da inscrição é só a resposta mesmo. Mas lá na documentação a gente vai solicitar que isso seja enviado, sim. E aí vai ser tudo por e-mail, tá, gente? Toda a documentação vai ser por e-mail ou por meio de link, né? Então vale o e-transfer também, Drive, outros links que podem ser utilizados. Mas só no momento depois que a gente indicar quem são os aprovados, quem são os contemplados, a lista de suplentes, é só nesse caso que a gente vai entrar em contato com vocês solicitando isso. Uma dúvida, Tamires.
Sim. A associação, ela entra nesse quesito? Nesse Associação critério? não. Ou é só microempresa? É só micro e pequena empresa, nesse caso. Tá bom. A associação Obrigada. pode entrar nos outros, né? Nesse, representando por pessoa física, mas esse é específico para micro e pequena empresa. Tá bom, obrigada. Nada. Tamires, a microempresa ela tem que estar com a certidão positiva, né? A microempresa não tem como, ela também poderia se beneficiar na legislação de ter inadimplência com relação às documentações da empresa? Mel, você me ajuda nessa? Mel, Elisa, Aline, elas estão por aí para me ajudar, me salvar. Porque a gente, por exemplo, há uma proposta para que o indivíduo, mesmo ele estando inadimplente, ele pode participar dos editais. Agora, com as microempresas, isso é possível, meninas? Por exemplo, se nós conseguirmos, através do decreto do prefeito, liberar para que indivíduos possam participar do edital, inadimplentes ou não. No caso das microempresas, também seria a mesma coisa? Sabe então, gente, porque muitas associações já foram, já entraram em falência praticamente, não é? Então, se a gente tiver essa exigência ainda, aí que os candidatos diminuem, sabe, Tamires? Então, gente, boa tarde. Eu sou a Melissa, eu trabalho lá no Departamento Financeiro da Funalfa. E sobre essa questão da regularidade fiscal, isso é uma exigência, sim, tá? Agora, por ser a Lei Aldir Blanc, vai depender também do entendimento da nossa PGM, tá? Exatamente. Se eles entenderem que as pessoas jurídicas, a gente pode isentar as pessoas jurídicas também de algumas certidões, aí a gente vai isentar. Mas o legal é a gente exigir. Tá, Melissa. E aí, só lembrando que esse edital vai ser um edital de premiação só para micro e pequenas empresas. As associações não entram aqui. Tá? Exatamente. Pode perguntar. Não perdi a pergunta. Não, eu acho que é isso, Melissa. Obrigada, querida. Por nada, disponha. Tamires, aproveitando o silêncio, em termos de estatística, quantas microempresas nessa situação que nós temos na cidade, qual a probabilidade deles participarem? Você já tem uma estatística disso? Com o cadastro da fundação, é possível ter uma ideia do que vai acontecer? Sil, no caso das micro e pequenas empresas, o nosso cadastro não abrange elas, né? A gente pergunta lá sobre espaços de ensino e tudo, mas a micro e pequenas empresas especificamente não está individualizada lá no cadastro. O que a gente fez para ter um acesso a essas informações? As meninas do DEM que estão aqui hoje, a Melissa, a Aline e a Elisa, fizeram um levantamento junto à Fazenda, a Secretaria de Fazenda, para relacionar todas aquelas micro e pequenas empresas que existem no município e que possuem o CNAE, né, que é justamente aquela atividade fim que a gente apontou, na área cultural. Foi um trabalho bem extenso até que elas tiveram que fazer, de olhar uma a uma, conferir CNAE por CNAE, mas fizeram essa definição e, em cima disso,
a gente selecionou o número, né, que seria indicado para essas micro e pequenas empresas. A gente vai ter um total de 20 micro e pequenas empresas contempladas. No total, são quantos, Mel, que vocês definiram nesse estudo que vocês fizeram junto com a Secretaria de Fazenda? Tamires, empresas aptas foram 25. 25, né? 25 aptas. Aí você vê que é um valor bem próximo até de todas as que existem, né? Imaginando que nem todas vão chegar até a nossa. Melissa, quando você diz apta, é que estão regulares com os impostos e podem participar, é isso? O que é ser uma empresa apta? Não, nesse estudo que a gente fez, a gente não checou a questão da regularidade fiscal, não. A gente checou o KNAI na área cultural, né? Se o KNAI estava dentro de uma atividade cultural que vai ser permitido na hora do lançamento do edital. E checamos o enquadramento, né? Fizemos um filtro, porque quando foi passado esse estudo para a gente lá da Secretaria da Fazenda, nós temos uma listagem de todas as empresas, os MEIs estão ali, então a gente teve que ir filtrando somente quem era micro e pequena empresa, para a gente conseguir chegar nesse número. Tá? Então, a regularidade fiscal não foi verificada, e isso vai ter que ser, se exigido, comprovado pelas micro e pequenas empresas. Só foi checado mesmo o KNAI na área cultural e a empresa estar ligada na área cultural e ser micro e pequena empresa, estar enquadrada como micro e pequena empresa. Tá, então, Tamires, ao lançar o edital, a gente não sabe quantas empresas poderão participar ou não em função da inadimplência. Isso a gente não sabe de nenhuma edital, né? A gente só vai ter noção do número de inscritos quando o prazo de inscrição se encerrar. E, além disso, a adimplência, assim como a gente já vem conversando em alguns Cultura Conecta, né? Ela depende do parecer positivo da PGM. A gente ainda não pode garantir que isso será levado em consideração. Por enquanto, a gente ainda depende desse estudo. A gente conseguiu aprovar para ele na regulamentação do Estado, mas a própria regulamentação já traz que os municípios que decidem se vão acatar ou não. Então, a gente ainda depende dessa resposta aqui no âmbito do nosso município. Tamires. Boa tarde. Felicite aqui, tudo bem? Bem, e você? Tudo bom. Então, a minha dúvida é em relação ao número que se pretende contemplar. Sim. Nesse edital, nesse braço aí do edital especificamente. Então, é aquela mesma tabelinha que a gente apresentou para vocês. A gente fez ela baseada no cadastro. E a de micro e pequenas empresas a gente fez baseado nesse estudo, já que o cadastro não trazia a questão das micro e pequenas empresas. E aí o número é de 20 micro e pequenas empresas no total. Tá, então, vamos dizer assim, se vocês levantaram 25 pequenas empresas que têm o KNAI que poderiam concorrer, isso. Dessas 25, 20 serão contempladas. Isso. Se tiverem com as suas certidões em dia que foram exigidas, etc. Isso. Tá. A outra dúvida que eu tinha é em relação a uma coisa que você, um quesito que você leu lá no início, que é ter pessoas pretas ou pardas, transexuais, aí tem uma lista de várias exigências específicas, fazendo parte da diretoria da empresa. Isso seria um cargo que estaria constando de documento, ou são pessoas que trabalham? Como é que é essa exigência especificamente? Como é que isso se configura? Esse é um dos casos que a gente tem trazido para os formulários, né, nos critérios, que é uma prerrogativa que a Lei Aldir Blanc especificamente traz de ser autodeclaratório. Então, ali o representante legal ele vai responder como ele entende mesmo, aquelas pessoas que trabalham em cargos de destaque ali da empresa dele, né? Dela.
Mas não que essas pessoas tenham que ser assalariadas. Não, porque a gente não vai pedir algum... comprovação. Esse ponto específico é autodeclaratório. Aí, o proponente, né, nesse caso específico de micro e pequenas empresas, o representante legal vai assinar uma declaração de que aquilo tudo ali é verdade. De veracidade. Exatamente. Tá. Mas mesmo depois não tem a exigência de uma comprovação, de um contrato de trabalho, coisas desse tipo? Não, não. As exigências vão ser aquela documentação que eu mostrei ali para vocês no final do documento, né? Então, contrato social, CNPJ, a questão dos documentos também do representante legal e a parte de clipping, né? O restante não, o restante vai ser autodeclaratório. Nessa parte de clipping, na hora que você leu, eu entendi que falava sobre cultura popular. Não. E aí, depois, na hora que você explicou, eu já entendi de outra forma. Eu me enganei, é isso mesmo? Não, vou colocar de novo na tela essa pergunta aí para a gente olhar junto. Peraí. Mas não é referente à cultura popular apenas, não. Aqui é qualquer empresa de qualquer área, né? Da cultura e da arte. Cultural. Essa aqui, isso. Aí nessa parte é que fala de feira de negócios, não sei o quê? Não, não. Essa parte aqui é da comprovação. Isso. Essa pergunta aqui do clipping, ela é a comprovação da atuação, da memória das ações daquela empresa na área no setor artístico-cultural. Aí vem a carta de recomendação. Isso. Aí pode ser apresentado o que pra gente? Carta de recomendação, que é a famosa anuência, né? Você vai lá no FJF, pede para que te dê uma carta de anuência que você já fez alguma ação cultural lá. E em outros espaços, né? Aí tem o clipping, fotos, relatórios e vídeo. A questão dos seminários é aqui, ó, a empresa promove o intercâmbio de saberes e fazeres populares ou tradicionais em prol do desenvolvimento do pensamento cultural e artístico. Aí aqui vem essa ideia, mas lá no de clipping não, lá é de forma ampla. Ok? Não sei se ela caiu. Alô? Oi. 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 Essa parte especificamente é realmente só de saberes populares e tradicionais. Isso. Mas a do clipping não, a do clipping aí é de forma ampla. Então, e considerando o número de coletividades certamente é muito maior, né? De coletividade, sim. Que aí é outro braço do edital, então, né? Sim. Só raciocinando aqui. Então, considerando os espaços culturais que são microempresas e que estão em dia em termos fiscais, vale muito mais a pena tentar entrar como micro e pequena empresa, porque a concorrência vai ser muito menor, né? Para quem já tem essa questão da micro e pequena empresa formalizada, sim. Mas nem todo mundo tem, né? É muito raro aqui na nossa cidade, principalmente. Mas para quem tem, tendo em vista o atual até, né, das existentes e das que podem ser contempladas, seria mais vantajoso, sim. Tá. Porque eu estava nessa dúvida. Mas claro que a escolha é do proponente, né? Sim. Beleza, tá certo. Essas eram as minhas dúvidas. Obrigada. Nada. Gente, tem umas perguntas aqui no chat do Marcelo. Eu vou responder para que eu não esqueça, não fique de lado. Para que esse edital de premiação... Primeiro ele pergunta se a inscrição já foi aberta. Não, Marcelo, nenhum edital da Lei Aldir Blanc está com inscrição aberta ainda. O edital que a gente fez recentemente, mas que já está encerrado, já até divulgamos o resultado, foi o Na Nuvem, que é uma verba decorrente de emenda parlamentar, não tem nada a ver com a Lei Aldir Blanc. E esse ainda não está com as inscrições abertas, porque a gente ainda está executando alguns trâmites internos que são necessários para a liberação do edital. Por exemplo, a questão da abertura de crédito extraordinário, que é quando a prefeitura mostra que houve uma receita, né, que ela recebeu um recurso que não estava previsto no orçamento anual dela. Então, isso a gente só pode fazer, só pode solicitar a partir do momento que o dinheiro chega
e o trâmite é um pouquinho burocrático, mas já está sendo resolvido. Então, por conta disso, as inscrições não estão abertas. Além disso, a gente tem outras partes do trâmite burocrático, que é justamente o que eu já apontei para vocês, o que a Sil trouxe, que é essa questão da não exigência de certidões negativas. O documento que eu falei para vocês que a gente pode utilizar como embasamento para não exigir as certidões negativas, ele só foi publicado pelo Estado de Minas Gerais na sexta-feira agora, dia 8, se eu não me engano. Foi na sexta-feira que aí a gente teve essa certeza, esse estudo, a nossa conversa com eles já vinha acontecendo há algum tempo, mas só agora que isso foi de fato publicado, só agora que isso virou um documento. Então, só a partir de agora que a gente pode usar isso como uma forma de convencimento da nossa PGM. E é justamente nesse caminho que a gente está trabalhando. Para esse edital de premiação, Marcelo pergunta, para micro e pequenas empresas, será acreditada uma verba na conta da pessoa jurídica do proponente e o proponente deverá apresentar um produto cultural? Não, Marcelo, a gente não pede um produto cultural, esse edital, por conta da visão emergencial dele mesmo. A gente não solicita um produto cultural, o que a gente solicita na prestação de contas é a assinatura de um recibo referente à premiação, né? E a gente pede um relatório, que pode ser tanto escrito quanto oral, ele vai vir com o tamanho definido certinho no edital completo. Então, o proponente, né, que recebeu ali pela micro e pequena empresa, né, a pessoa jurídica que recebeu o representante legal, ele vai ter que nos encaminhar num período que também vai estar estabelecido no edital e que vem de acordo com os prazos da Lei Aldir Blanc, um relatório da trajetória cultural e artística daquela empresa, daquela micro e pequena empresa cultural, e também dos impactos da pandemia nesse momento. Isso é uma forma que a gente achou, junto ao Departamento de Memória aqui e ao Departamento de Acesso também, da gente criar um material que diga respeito a isso, a esse momento tão delicado que a cultura está enfrentando, mas sem ter que gerar para o proponente um desgaste tão grande de produzir um produto cultural no meio disso tudo. Tá? Mais uma pergunta dele. Nesse levantamento com a Secretaria da Fazenda, a minha empresa, Marcelo Costa Carvalho, sabe me dizer se está inclusa? Marcelo, eu acho que as meninas não vão lembrar de cor todas as empresas, né? Porque apesar de serem só 25 micro e pequenas empresas, o estudo que elas tiveram que fazer foi intenso, foi grande, né? Tinha MEI, tinha outras empresas que elas precisaram analisar ali no meio. Mas se a sua empresa for uma micro e pequena empresa e tiver atividade, enfim, no setor cultural, eu acredito que ela está inclusa sim. Não teria por que não estar. Agora que eu estou vendo que a Mel já tinha respondido algumas coisas aí. A parte do produto cultural eu já respondi, né? A prestação de contas, como eu disse, né? Você perguntou ali do subsídio para a empresa. É justamente isso, a gente não vai entrar no mérito de como a empresa vai gastar esse dinheiro, mas o representante legal vai ter que assinar um recibo junto aqui à Funalfa dizendo que, de fato, recebeu aquele recurso para aplicação na manutenção da micro e pequena empresa. A gente não vai divulgar, o Marcelo perguntou se no levantamento que a gente fez de 20 empresas aptas, não são 20, são cerca de 25 que a Mel falou. 20 são quantas serão premiadas nesse braço do edital. Como você saberá se a sua empresa está dentro dessa lista? A gente não vai divulgar essa lista, tá, Marcelo? Não é um objetivo nosso. O que a gente vai divulgar é um anexo que vai vir junto com o edital, com a listagem de todos os quinais que a gente entende como atividade. A gente entende não, né? Que são atividade fim ligada ao setor cultural. Aí você consegue ver ali pelo quinai da sua empresa se você se enquadra ou não. Além de ter que se enquadrar também como micro e pequena empresa cultural. Então não vale, gente, por exemplo, o MEI é micro ou pequena empresa cultural. Tem que ser esse o enquadramento da empresa para pleitear esse recurso aqui. Além de ter atividade fim na área da cultura. Por nada, Marcela, precisando, estamos aí. Mais alguma questão, gente? Eu tenho mais uma questão.
Eu dei uma caída na internet, eu não sei se até o final foi falado, no fim das contas, quanto ficou o valor, porque no último Conecta tinha se levantado a ideia de ser 15 mil, depois falou-se na possibilidade da divisão. Como é que ficou no final das contas isso? Para micro e pequena empresa, a gente manteve o valor de 15 mil reais. Então, vão ser 20 em micro e pequenas empresas contempladas com o valor de 15 mil. Tá, aí é a cota única, né? Isso, cota única. E qual que é a previsão desse depósito? Então, a gente tem a questão agora que eu disse, né? A gente tem essa questão do estudo das CNDs, como eu expliquei para vocês, que ainda está sendo levantado lá na PGM, e também essa outra parte do orçamento, né? Que é justamente o crédito extraordinário. Com isso, o nosso edital já está pronto, a gente aprovando aqui com vocês hoje. E na sessão de 19 horas, né, não havendo maiores problemas, como tem sido, a gente consegue encerrar o edital, ele está pronto e aí ele já pode ser divulgado. A gente envia ele para a PGM, justamente para a PGM dar uma última olhada de se não há nada inconstitucional ou algo que complique a parte do gestor mesmo, né, que vai assinar aquele edital, e a gente já coloca ele na rua. Os prazos a gente pode estabelecer. Agora, o que a gente diz desde o inicinho, né, da discussão da Lei Aldir Blanc é que a gente tem 60 dias a partir do dia que recebemos o valor para destinar o dinheiro. O que é destinar? É fazer esse prazo todo de abrir o crédito, de aprovar na PGM, de lançar o edital, prazo de inscrição dos editais e a parte de empenho. A liquidação é quando de fato, é a sua pergunta, quando de fato o dinheiro vai para a conta do beneficiário. Isso a gente tem até o dia 31 de dezembro para fazer, é a data limite. A gente não pretende estender tanto, tá? A gente não pretende estender até por uma questão do município mesmo, que nosso sistema feche um pouquinho antes dessa data, mas é a data limite prevista na Lei Aldir Blanc para que esse repasse aconteça. Tá certo. E eu queria saber também como é que ficou a questão da possibilidade de estar inscrito em mais de um edital. Por exemplo, eu sou gestora de uma micro e pequena empresa cultural na cidade. Manteve a ideia de eu poder pleitear também como artista, propondo um trabalho? Dentro dos editais, não. No caso aqui de Juiz de Fora, a gente optou por fazer todos os editais, né? Isso foi discutido aqui no Cultura Conecta também, através do inciso 3, que é justamente o inciso da Lei Aldir Blanc, que traz a possibilidade de editais, chamamentos públicos, né? Tudo isso. Premiação, que é o caso da micro e pequena empresa. E aí, nesse caso, como a gente fez o plano de ação inteiro focado no inciso 3, não pode. Aí é só um projeto por proponente, ele podendo escolher em qual daqueles ali que ele pretende inscrever o projeto. Agora, se esse proponente quiser pleitear aquele recurso dos R$600 que é fornecido, né, distribuído destinado, né? Distribuído não é uma boa palavra. É destinado pelo Estado, não há problema nenhum. Tá? Pode tanto receber aqui quanto no Estado. Agora, a questão entre os editais, ela não é possível, porque o decreto regulamentador da Lei Aldir Blanc, ele traz uma questão que é a do sombreamento. Então, a gente tentar evitar que uma mesma pessoa, o mesmo beneficiário receba por mais de uma forma. Então, seria vedado. Aí é só um mesmo, a menos que não haja. Aliás, isso eu nem sei, tá? Foi uma ideia que me ocorreu aqui. Talvez, se não houver, Melissa, o que você acha disso, hein? Talvez possa beneficiar mais de um, mas eu tenho dúvidas. Acho que é uma questão que a gente tem que estudar. A gente tem que levar para o estudo para ver se seria possível. Isso a gente tem que ver mesmo, tá? Tem a questão da coletividade, né, também. Tem a questão da coletividade. Se a pessoa não é a proponente, mas ela faz parte da coletividade, ela pode... Isso não teria problema. Eu pergunto isso porque, assim, é diferente, como a gente já conversou em vários Conectas, né? A emergência cultural da empresa e a emergência cultural, por exemplo, do gerente da empresa, enquanto artista, né?
Eu estou perguntando porque isso já foi levantado em outros conectas e, no fim das contas, na minha cabeça, isso não ficou... eu entendi que não tinha sido decidido, assim, no final das contas, a forma como seria entendido isso. Na realidade, esse entendimento ele vem até de uma outra esfera, assim, para gente que nem é só aqui municipal, Sim, né? Lógico que a sim. gente discutiu, mas o que seria entendido é que essa pessoa, como você citou, o gerente da empresa cultural, ele receberia através do inciso 1, que é o inciso voltado para indivíduos, né? Ele seria... Mas ele não pode propor como dentro como é tudo dentro do inciso 3, eu, por exemplo, não poderia entrar no edital de artistas propondo um trabalho. Pelo fato de ser tudo no inciso 3. Não, pode sim. Você pode entrar em qualquer um dos editais, só que você vai ter que optar por um deles. Se eu entrar com diversão. Sim. Aí não pode. Se você entra com diversão em arte em micro e pequena empresa e entra como Letícia de linguagens artísticas individual... Isso é a minha pergunta, exatamente. Não sei se haveria problema, Mel. São proponentes diferentes, né? Eu não estou entrando como Letícia à frente de uma coletividade. É o diversão entrando como empresa. Nesse caso não teria problema, não. Sim, nesse caso não teria problema, não. O que teria problema é você entrar como Letícia no edital de coletividades, por exemplo, e entrar como Letícia no linguagens artísticas, porque aí seria só a Letícia recebendo. Claro. E isso a gente não pode fazer. Agora, o CNPJ e o CPF são pessoas jurídicas diferentes. Tá certo. E eu não estive na reunião da semana passada. Qual o valor que ficou para artistas? É o mesmo do técnico, de 3 mil? Isso. O individual é de 3 mil, né? Agora, dentro das linguagens artísticas, a gente também tem a possibilidade dos coletivos. Aí tem premiação de 9 mil. Premiação não, auxílio financeiro, desculpa. De 9 mil para coletivos de 2 a 5 pessoas e de 15 mil para coletivos acima de 5 pessoas. Tá certo. E aí tem uma previsão do número de propostas que seriam contempladas para esse braço? Não sei como vocês estão falando. Temos sim. Eu vou ter que abrir aqui o arquivo, porque essa eu não lembro de cor, mas eu vou abrindo aqui enquanto a gente vai conversando e já mostro para vocês. Se for possível também, aproveitando esse encontro, eu queria perguntar se está pensando alguma coisa a respeito do corredor cultural, que foi algo que foi dito nos primeiros conectas. O Zezinho chegou a falar de uma verba que tinha disponível e que ia tentar ainda captar com outras empresas. Vocês estão pensando em realizar o corredor cultural esse ano, Tamires? Para esse ano, eu acho, apesar de ser uma vontade muito grande minha, eu acho pouco provável, devido ao tempo que a gente tem mesmo, né? O corredor cultural, a gente trabalhava nele com o edital, a gente tinha um período de inscrições mais extenso, porque ele era feito dentro da 8666, então, assim, é um pouquinho mais delicado fazer ele nesse momento. A gente queria fazer sim, é uma vontade pessoal minha, mas eu acho que para esse ano, Letícia, vai ser bem difícil, viu? Ainda mais com esse monte de edital, né? Porque a gente está com esses da Aldir Blanc, ainda estamos com a Lei Murilo Mendes 2019, estamos com Na Nuvem e pretendemos lançar ainda esse ano a Lei Murilo Mendes de 2020. Então, acredito que o Corredor Cultural vai ficar para o ano que vem mesmo. Certo. E qual que é a previsão de lançar o edital da lei, Murilo Mendes? O da lei, ele está lá. A gente vai fazer muito pouca mudança no edital, né? São coisas bem técnicas. Acho que eu já até trouxe isso aqui para vocês em algum outro Conecta. Então, a gente não pretende mudar muito ele. O que a gente talvez leve em consideração são questões técnicas mesmo, que a gente detectou problemas no desenvolvimento do ano passado. Mas o nosso decreto, ele já está lá na PGM também para ser aprovado. Assim que ele for aprovado, a gente já leva para a assinatura do prefeito, né? Porque o decreto tem que ser assinado pelo prefeito, e aí já podemos lançar o edital. Como ele vai ter pouca modificação, a gente está dependendo mesmo dessa aprovação na PGM, para que isso seja chancelado pela PGM e posteriormente assinado pelo prefeito.
Então, talvez tipo novembro para dezembro, vamos ver assim. A gente queria fazer no começo de novembro para tentar finalizar a inscrição, pelo menos ainda nessa gestão. Deixaria a parte de seleção para a gestão que vem, mas pelo menos a inscrição se encerraria agora. Tá certo, obrigada. Então, assim, então não temos corredor cultural esse ano. Não tivemos, né, Sil? Tá. E assim, aí você tem alguma proposta para o ano que vem, ou o ano que vem se pensa em corredor cultural? Não, a proposta, o corredor cultural, ele está na nossa LOA, né? A gente já fez a LOA, que é o orçamento anual para o ano que vem, ele está previsto na LOA, da mesma forma como sempre esteve. Agora, a questão da condução do corredor cultural no ano que vem vai depender muito da gestão do ano que vem, né, Sil? Esse ano a gente passa por uma transição agora no final do ano, então eu seria leviana se eu dissesse como que ele será realizado, porque vai depender muito da gestão que vem aí pela frente. Mas ele está previsto na LOA, tá? Tá lá com o nome dele, que é o que a gente de fato pode fazer quando há essa troca de gestão, né? Tá aí na tela para vocês, gente, a questão que acho que foi a Letícia mesmo que me perguntou, da divisão de valores e de porcentagens. Essas porcentagens aqui foram feitas em cima do Cadastro Municipal de Cultura, e aqui tem aquelas divisões de valores que já foram discutidas aqui anteriormente também, e logo na coluna da frente o número de beneficiários em cada uma delas. Aí aqui, que vocês me perguntaram hoje, né, que é especificamente... gente, eu falei errado, hein? Agora que eu vi aqui. Eu falei de técnicos, eram 100, mas são 60. 100 são os de linguagem artística, eu confundi. Tá? Vocês me desculpem. E micro e pequenas empresas, que tá aqui, ó, 20 de 15 mil. E aí, lembrando, né, que não sendo possível cumprir com isso aqui por conta do número de inscrições mesmo, sobrando em um, a gente passa para o outro para que o dinheiro, o recurso, né, que vem para Juiz de Fora seja devolvido. Então, vamos supor que aqui dê 50, deu 45, a gente vai dar um jeito de passar esses 5 para outro lugar. Ou redividir, né, aqui no caso de valores diferentes, mas a ideia é que nenhum recurso retorne para a União. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui, gente, no chat. Isso a gente já falou. O Adams perguntou se os formulários já estão disponíveis no site da prefeitura. Ainda não, Adams, é justamente essa questão que eu falei. A gente só tem liberação da União para lançar os editais a partir do momento que a gente consegue vencer esses imbróglios burocráticos. Então, o dinheiro chegar, a gente inserir ele no nosso orçamento, já que era um recurso que não estava previsto para esse ano, ter a liberação da PGM sobre os editais, aí a gente consegue jogar ele na rua. A gente provavelmente vai fazer um anúncio dele de forma mais ampla, né, através de Instagram, talvez seja até uma live, estamos vendo isso ainda com a Secretaria de Comunicação, mas, por enquanto, eles não estão no ar, não. A gente está discutindo aqui os critérios, mas o edital e os formulários de cada um ainda não estão no ar. O que está no ar é o nosso site da Lei Aldir Blanc, que é o nosso canal de comunicação com vocês a partir de agora e tudo que se trata da Lei Aldir Blanc. Então, lá vocês têm acesso à parte chata da legislação, dos decretos, dos comunicados do Ministério do Turismo. Tem também uma cartilha que traz uma linguagem um pouco mais acessível que a gente elaborou aqui junto do Departamento de Comunicação, do Departamento de Acesso e do Departamento de Fomento, que já está lá no site também para download. Ela é otimizada para celular. Então, assim, é aquele documento bom para divulgar nas redes sociais, no WhatsApp, para auxiliar que outros agentes culturais cheguem até essas informações também. E aí, Adas, esse site também é além de ser o nosso canal de comunicação com os proponentes, né, para tirar dúvidas e tudo isso, é lá também que ficarão disponíveis os editais e os formulários de inscrição. Vai ser tudo feito por lá.
mas no momento isso ainda não está disponível, tá? Só para lembrar o pessoal que fez o cadastro, né, o Cadastro Municipal de Cultura, que a gente ia criar uma lista de transmissão. Criamos essa lista de transmissão. Eu vou colocar no chat o número do telefone para o pessoal salvar, né, o WhatsApp, porque algumas pessoas fica difícil de receber se não tiver o número salvo. Algumas pessoas não recebem as mensagens. Então, quem puder compartilhar com o máximo de pessoas possível isso, vou colocar aqui no chat agora o número do WhatsApp da Funalfa para participar da lista de transmissão, tá bom? Quem quiser mandar um oizinho lá também, pode mandar, que a gente salva. Beleza, Thais, obrigada. Eu vou aproveitar também porque eu falei do site, não falei o endereço. É www.funalfa.com.br/Lei Aldir Blanc. Thais, se for possível, coloca aí no chat para mim também, por favor, o endereço. A Tatá trouxe uma questão que é a respeito daquela pergunta dos membros dos critérios das coletividades. Os membros da coletividade estão inseridos em áreas de vulnerabilidade social? É a pergunta que ela está questionando aqui. Aí ela diz assim, essa pergunta, de repente, poderia ter a possibilidade de indicar quantos, ao invés de responder sim ou não, e funcionar assim como em outras perguntas, como forma de acumular pontuação. Sim ou não, acho que fica difícil para grupos numerosos. No caso dos grupos numerosos, Tatá, a gente pensa na maioria deles, né? Na maioria daqueles integrantes. Pensar sempre na maioria simples dos integrantes. Eu acho que é complicado a gente colocar a pontuação pelo número, porque a gente teria que fazer, por exemplo, de 1 a 100, qual que seria a faixa? Porque senão também a gente pensa que aquela pessoa que tem, é como se a gente colocasse que um coletivo que tem de 1 a 5, ele deveria pontuar menos do que aquele que tem de 5 a 10. É uma questão um pouco complicada de analisar nesse sentido. Mas a gente vai levar para a discussão do núcleo, tá, gente? Que está no núcleo aí, de discussão da lei. Desculpa, Tamires, posso só completar? É porque eu não entendi essa última parte que você falou, no sentido de que já é um critério, né, a quantidade de pessoas nas coletividades, de até 5 ou de 5 a 7, né? Uhum. Então, sim, não passaria disso, não? Hein? Eu não sei se 7. Teria que olhar a tabelinha para ter certeza, que agora eu não tenho tanta certeza dos números. Mas eu acho que já tem um número máximo, né? De coletividades, então como é que... Você diz de que vão ser premiados? Não, de grupos de até 5 pessoas. Eu sei que tem até 5 e depois tem uma outra. Ela está falando os valores dos pagamentos, do valor do auxílio. É aquela tabela, né? De 5 até 5, 9. Entendi. A questão ali é do pagamento, né? Então, os coletivos que têm de 2 a 5 pessoas receberiam 9 mil, os que têm acima de 5 pessoas receberiam 15 mil. Essa foi uma divisão feita em cima do cadastro municipal também, né? Por entender as questões que ele aponta. E aí é uma questão que diz respeito ao valor, mas não a pontuação. Não, né? Tem um máximo. Não tem um máximo. Então, acima de 5 pessoas poderia ser um grupo muito maior. É isso que eu não tenho certeza. Exatamente. Acima de 5, aí, infelizmente, pela limitação do próprio recurso da Lei Aldir Blanc, né? Seria o mesmo valor de recurso apontado. Entendi. Por que fica difícil? Então tá bom. Exatamente. Obrigada. Mas é um caso que eu pedi para o pessoal do núcleo que está aqui anotar para a gente levar para discussão. De repente a gente consegue rever isso de outra forma, assim. Eu digo assim, porque eu tô aqui, tô participando, tô sabendo. Eu vou responder na sinceridade lá, porque eu já sei que é uma maioria, igual você falou aí, consideraria 50% para responder sim ou não. Mas outras pessoas podem não ter acompanhado
podem estar no mesmo caso que eu e poderiam responder que sim, sabe? Mesmo não sendo 50%, porque a pergunta tá. deixa em aberto. Sim, não, mas Assim. isso a gente pretende explicar melhor mesmo. A gente vai colocar, assim, uma observação. Favor pensar na maioria simples dos integrantes. Isso aí a gente vai colocar com certeza. Não veio aqui nesse documento ainda, porque ele é o documento inicial, mas no edital isso vai vir. Tá, joia. Tá? Obrigada. Obrigada a você. Deixa eu ver aqui o que mais que teve. Do Adams eu já respondi. Tá. Isso é o inciso 3, Igor, esse é o inciso 3. Todos esses editais que a gente tem tratado aqui no Conecta, nos últimos Conectas, né, eles são do inciso 3. Marcelo não tem. Marcelo, gente, pergunta se na premiação de micro e pequena empresa terá retenção de ISS pela Prefeitura de Juiz de Fora. Não vai ter, tá? Não vai haver tributação em cima desse valor. Que a Mel já tinha respondido embaixo também, eu só vi agora. Mas é bom que aí todo mundo escuta. Mais alguma questão para hoje, gente? Podemos... Eu tenho uma última questão. Vamos lá. Em relação, é até uma questão que não sei se a FUNALFA pode responder, porque é referente a uma coisa da competência do Estado, mas que eu estou tentando comunicação com eles e não estou conseguindo resposta, quem sabe vocês estão sabendo disso. Eu sei que quem está contemplado pelo auxílio emergencial geral não poderia pleitear o auxílio voltado para artistas. Vocês sabem dizer se é possível fazer uma migração ou se isso é referente a quem já foi contemplado e aí já não tem como entrar pelo inciso 1? Você diz uma migração do auxílio daquele geral do governo para o inciso 1 da Lei Aldir Blanc? Isso. Eu acredito que não, Letícia, mas eu posso buscar essa informação junto à Secult para você. Depois eu te envio. Porque eu estou tentando e não estou conseguindo retorno deles a respeito disso. Porque de início teve um papo assim, que era interessante migrar por conta do número de pessoas, que era importante a gente pontuar do número de artistas que estão sendo auxiliados, porque isso fortalece a classe, tá. E agora tem esse lance de que o auxílio emergencial geral caiu pela metade o valor. E aí eu não sei se é possível isso, enfim. Tentei contato com eles e não estou conseguindo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você se inscreveu no cadastro deles durante o período de inscrição? Sim, me inscrevi, coloquei, perguntou lá, você está fazendo parte do auxílio emergencial geral? Eu botei que sim. Mas aí a minha pergunta é essa, se existe uma possibilidade de migração, e eu sei que tem vários artistas com essa dúvida também. Porque se você tivesse me dito que não se inscreveu no cadastro, aí eu já te responderia de antemão que não dá, porque ele se encerrou. Mas eu vou pesquisar junto à Secult e te dou um retorno. Pode ser? Maravilha. Valeu. Nada, imagina. Gente, ficamos por aqui hoje, então? A última, eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá. Tamires, assim, esse edital, qual seria o mínimo para ele circular até se encerrar? 15 dias? 10 dias? Isso é uma coisa que a gente pode discutir, mas assim, um período muito curto, Sil, não é interessante não, porque as pessoas não conseguem ter acesso, né? Quando elas ficam sabendo, já está se encerrando. No caso do Na Nuvem, por exemplo, a gente deixou 15 dias. E mesmo assim, a gente teve uma reclamação de alguns agentes que não conseguiram se encerrar. Um deles foi o Zangão, que não conseguiram se inscrever. Um deles foi o Zangão, que nos acompanha tão de perto, mas que acabou não conseguindo. Tá, mas aí, Tamires, se a gente pensa em 20 dias, isso prorroga mais uma semana. Isso. Vamos tentar 15 dias. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser votada, né? Não é uma decisão tão unilateral assim, né, Sil? Eu acho que talvez um próximo Conecta a gente traga justamente para debater esse tipo de coisa, para que seja votado mesmo, porque é uma situação delicada, né?
A gente tem muita reclamação, a gente recebe reclamações recorrentes acerca dos períodos de divulgação. Então, assim, é importante ressaltar isso mesmo, levar isso para o conhecimento da classe, do Conselho Municipal de Cultura, porque é um assunto delicado e não pode ser tomado de forma unilateral. Tata, você tinha uma questão também? Foi que eu fiquei com uma dúvida a partir da fala da Letícia, na verdade, porque eu não sabia, eu não sei se eu perdi alguma parte da informação também, mas eu não sabia dessa possibilidade de migrar. Eu achei que quem já tivesse recebido realmente não poderia. A dúvida dela é justamente essa, se é possível migrar, por entender que isso traz um mapeamento da cultura, né? E dos agentes culturais que estão recebendo por ali, mas de fato nada foi dito ainda nesse sentido. Aí é o que eu falei com ela, eu vou pesquisar para ver se isso é possível e trago o retorno para vocês. Porque Entendi, não mas é que eu isso achei que já fosse vetado mesmo. Então não. Mas depois se você puder falar essa informação também. Claro. Eu vou pesquisar com o pessoal de lá da Secult que eu conheço e trago o retorno para vocês. Beleza. Tá? Valeu. Nada. Mais alguma questão, gente? Vamos lá. A gente ainda tem 20 minutos. Se não, ficamos por aqui hoje. Lembrando que o Cultura Conecta, que trata desse mesmo tema, volta hoje às 19 horas. A gente faz mais uma reunião para discutir essa questão dos critérios de micro e pequenas empresas culturais e dos técnicos, né, do edital individual de técnicos da cultura. Em breve, o site já está no ar, acessem, por favor, tá uma gracinha. E é bom que vocês já vão conhecendo o nosso caminho de contato com vocês ao longo desse processo que já se desenrola há algum tempo. Fora isso, acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro, preencha o cadastro municipal de cultura se ainda não tiverem feito isso. Como a Thaís ressaltou, a gente está com a questão agora da lista de transmissão. Esses números a gente tem tirado lá do cadastro municipal de cultura, né? Tem um campinho específico lá para o agente cultural dizer se ele deseja ou não participar desse nosso canal de comunicação. E estamos também trabalhando com o e-mail, né? A gente tem disparado e-mail das nossas principais ações para aqueles que também se cadastraram no Cadastro Municipal de Cultura. Essas são as formas que a gente encontrou, formas legais que a gente encontrou de ampliar, né, o acesso à nossa informação. Mas para isso é preciso que vocês estejam lá no nosso Cadastro Municipal. Espalhem essa ideia, por favor. A gente volta mais tarde, às 19 horas. Espero vê-los por aqui, se puderem. Se puderem também, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, lavem as mãozinhas e seguimos. Beijo, gente. Até mais tarde.